Bom dia, lindo dia! Bem-vindo à sexta-feira. Como nós estamos? Como passamos essa semana? E hoje nós vamos conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o quanto nós sabemos ouvir. Você já parou para pensar nisso? O quanto você sabe e está disposto a ouvir com a sua mente aberta o outro, o próximo. O quanto você está disposto a ouvir-se, a si mesmo. É neste momento que nós nos conectamos à nossa parte divina. Calar, silenciar e ouvir. Então vamos entrando, nós já vamos entrar. Vou dando bom dia para vocês e vocês vão digitando aí no chat. Bom dia, lindo dia, eu sou ilimitado. Eu sou ilimitado, eu sou ilimitado, manifeste. Manifeste aqui. Deixa eu mostrar para vocês que ainda tá aqui meu altarzinho. Manifeste aqui nessa presença, nessa energia, onde os anjos estão fortemente aqui. Mestre Hilarion está fortemente aqui. Manifeste. Eu sou ilimitado. Bom dia, lindo dia. Sou Deus em ação e expando a minha luz agora. Isso traz resultado ao longo do tempo que você incorpora, integra essa verdade no teu ser. Então, bom dia, lindo dia. Eu sou ilimitado. Bom dia, Fabi, Franci, Simone, Soraya. Ô, Soraya, você apareceu, Soraya? Rose, Patrícia, André e Yara. Sejam bem-vindos a esse dia. E hoje nós vamos então conversar um pouquinho sobre o quanto estamos dispostos a ouvir o outro. O quanto a gente abre espaço na nossa mente, no nosso coração, para que o outro possa ser. Ou nós estamos completamente focados e cegos naquilo que só eu necessito, só eu quero, aquilo que eu quero de todas as formas e eu não sou capaz de olhar para tudo que tem ao meu redor, para tudo que está se passando com os meus, e eu só foco em mim. Quantas e quantas vezes do seu dia alguém vem lhe contar alguma coisa e você nem termina de ouvir e você já corta a pessoa e você já começa a falar da sua experiência, que é parecida com a dela e que na maioria das vezes é muito pior. O quanto nós ficamos com brigas de ego para decidir quem é o mais infortúnio, quem teve as experiências mais ruins, mais desesperadoras, quem saiu mais rápido do buraco. Já aconteceu com vocês? Então, a parte que nos integra, a parte que acessa o nosso eu divino, a nossa conexão com a fonte, é principalmente o laríngeo, este chakra que nos possibilita falar, que nos possibilita expressar, né? Que nos possibilita expandir, fazer com que as pessoas nos ouçam, falar para as pessoas o que nós pensamos. E aí a pergunta que eu faço hoje aqui pra gente: o quanto você tem usado essa dádiva da fala, da expressão, somente para o seu ego, somente para expressar o quão miserável você é, o quantas dificuldades temos, o quanto a vida, o problema, as questões do outro são muito pequenininhos, perto do tamanho dos seus. Quando a gente se abre para ouvir o outro, a gente começa a aprender a nos ouvir. É quando eu abro um espaço diferente de aprender, que muitas vezes nós precisamos silenciar a nossa mente,
silenciar a nossa história para poder ouvir a informação que vem, que é diferente daquilo que a nossa mente está falando. Então, fazer este treino vai nos possibilitar abrir um espaço na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso laríngeo, dentro de nós, para que a gente possa realmente se conectar à nossa expressão de verdade. Qual é a sua expressão da verdade? Aquela voz que fala para você, mas você está tão atropelado em todas as situações que não somos capazes de ouvir, de prestar atenção àquela vozinha que está vindo. Então, o chakra laríngeo, muitas pessoas acham que é para abrir o trombone mesmo, falar o que vier, eu vou expressar a minha verdade. E aí eu pergunto para vocês, você realmente sabe qual é? Você realmente parou para ouvir? Como você faz isso? Preste atenção. Quando alguém fala, você para o que você está fazendo e você, com atenção, com respeito, ouve aquela pessoa? Você deixa ela falar? Você sente o campo de energia que está vibrando ali com aquela fala? É assim que você vai aprender a ouvir-se, a conectar-se mais fortemente com aquilo que você é. E aí, vamos voltar aqui para uma leitura e ela diz assim: quando você parar para ouvir uma outra pessoa, não escute só com a mente. Escute com todo o seu corpo. Nós estamos tão atropelados que a gente escuta e no mesmo tempo que a gente escuta algo, a gente já forma na nossa cabeça a mesma situação e aí nós começamos a cortar as pessoas. Perceba se você é aquela pessoa que não deixa ninguém falar, que você entra na conversa e a pessoa depois volta e continua no mesmo assunto e você está entrando naquela conversa. Ontem eu atendia uma cliente que já atendo há 2 anos. E há 2 anos eu tento fazer ela me ouvir para que eu possa ajudá-la. Mas ela sempre tem muitas justificativas. Em qualquer palavra que eu começo a falar, ela já vinha com outras várias, justificando que aquilo que eu estava iniciando a falar, sem nem terminar, daria certo. Então, muitas vezes nós não estamos dispostos a ouvir. Quando a pessoa fala uma palavra, eu já corto. Porque eu já monto algo na minha cabeça que não é aquilo, que não é assim, que não é daquele jeito. E aí ontem eu tive que falar assim para ela: por favor, me escuta. Por favor, me ajuda a te ajudar. Eu falei para ela: me ajuda a te ajudar. Você não deixa. Você sempre vem você não me deixa terminar de falar. Você vem com as suas histórias e o que eu fazia? Eu silenciava e a ouvia. O que acontecia? Sem resultados. Sem resultados. Não acontecia, não acontece. Por quê? Porque a pessoa não está disposta a silenciar e ouvir para fazer as mudanças que necessita. Então observe aí dentro de você. Em que lugar é esse? Se você está nesse lugar de que a sua voz, a sua mente interna grita tanto, ela é tão alta que você não é capaz de silenciar por momentos e ter a capacidade de treinar o seu corpo, a sua mente, para ouvir o outro com atenção, com integridade. Sentir este campo, sentir qual é a vibração que acontece no seu corpo. Quando você aprender a fazer isso, ninguém mais mente para você. Ninguém mais te engana. Porque você aprendeu a sentir a vibração. E vai ficar muito claro para você quando a pessoa está lhe falando algo que é uma grande mentira. Até mesmo para ela. Aquilo são justificativas, meios que nós encontramos de justificar a nossa falta de assumir as consequências dos nossos atos. A nossa falta de consciência sobre as escolhas que a gente faz. E aí a gente não consegue ouvir o outro, a gente precisa cortar, E aí você vai sentir essa vibração. O coração começa a bater mais forte.
Muitas vezes sente uma pressão no corpo. Tem mentira aí. E aí dificilmente você será enganado novamente. Mas há um treino. Você não vai mais comprar a verdade das outras pessoas. Você vai saber ouvir, ficar com a história que é dele. E poder criar conceitos sobre as suas. Então, escute com todo o seu corpo. Sinta o campo de energia do seu corpo inteiro enquanto escuta. Isso desvia a atenção do pensamento e cria um espaço de serenidade. Um espaço de serenidade que possibilita você ouvir realmente, sem que a sua mente interfira. Vocês entendem que a nossa mente ela está sempre buscando as comparações e se sair vitoriosa? Sair vitorioso, ou seja, sair com a palavra final. Sair com a resposta final. Ou sair com... Sabe? A palavra final é a sua, o entendimento final é seu. Muitos de nós não suportam que a outra pessoa tenha a última palavra, então nós estamos sempre interrompendo. Sempre interrompendo. Você faz isso? Responda para mim. Você sabe ouvir? Ou você é aquela pessoa que interrompe o tempo inteiro os outros? Que não consegue dar permissão para o outro falar, para o outro ser. E você entrar nesse processo de sentir o seu corpo. Quando você entra nessa permissão, você vai ser capaz de ouvir-se. Você está dando a outra pessoa um espaço para ela ser. É o presente mais precioso que você pode dar a alguém. A maioria das pessoas não sabe como ouvir, porque uma grande parte da atenção delas está dominada pelo pensamento, e esse pensamento vem do pensamento egóico, disso que eu acabei de dizer. A minha palavra final, a minha resposta final, a certeza das coisas tem que sair de mim. Eu tenho que provar que eu estou certo. Eu tenho que provar que a minha história é mais sofrida, que aquilo que a pessoa está falando não é nada perto do que eu já vivi, perto do que eu já passei. Aquilo ali, por que você está sofrendo com isso? Escute a minha história. Isso sim é dor. Isso sim é trágico. Isso sim é desafiador. Olha o quanto eu sou corajoso, o quanto eu enfrentei desafios. A sua história não é nada. Não damos muitas vezes importância. Que cada um tem os seus motivos, cada um tem os seus processos. E a minha dor é diferente da sua. E eu respeito a sua, para que eu aprenda a lidar com a minha. É um processo de olhar para o outro, conforme aquilo que Deus nos ensinou. Olhe para o outro e aprenda a olhar para você também. Prestam muito mais atenção a isso do que a palavras de outras pessoas, a nossa mente, a isso, de querer dizer para o outro, isso que você está sentindo não é nada. Ouça o que eu passei. Se você tivesse passado pelo que eu passei, aí você teria motivos para estar assim. Quanta sacanagem, né? Somente nós sabemos o que a gente passa, o que a gente é, o que a gente vive e o que gerou dentro de cada história, de cada dor, de cada assunto. E eu vou falar de novo dos meus clientes. Gratidão a todos os meus clientes, porque eles me proporcionam muitas experiências de vida. Eu sou muito grata a todos eles. Há um mês atrás, mais ou menos, uma cliente minha também, que eu já falei para elas, olha, fulano, você pode ir, ciclano, encaminhei ela para outros terapeutas e tudo mais. E ela sempre volta, Até que chegou um tempo em que ela disse assim para mim, eu não quero mais que você me indique para outra pessoa. Eu quero que, se você consegue me dar um retorno, me ajudar, ok. Se você não consegue, mesmo assim eu vou ficar aqui. E eu olhei para ela assim e digo, nossa, mas tem certas coisas que não estão ao meu alcance e eu tenho esse discernimento, de dizer, olha, eu acho que você devia procurar uma ajuda assim, assim, assado. E aí ela disse assim para mim, Kelly, sabe por quê? Que aqui é o único lugar, porque eu já fui em outros lugares.
E quando eu chego lá, os terapeutas, as pessoas, já teve psicólogos que eles olham para mim e dizem para mim que eu não deveria estar me preocupando ou sofrendo com isso. Que isso que eu sinto é insignificante. Que isso que eu sinto, eu deveria eliminar, jogar fora e focar em outras coisas. Aí ela disse assim para mim, mas isso é o que me incomoda. Pode ser simples para eles, mas para mim é atordoante. Isso me incomoda. É o que me incomoda, eu não tenho outros problemas. Aí ela disse assim para mim, por que um grande problema tem que ser um trauma, um abuso, uma traição? Eu não tenho nada disso, eu vim de uma família muito boa, eu tenho um marido muito bom, o meu problema é só esse. E era realmente uma questão simples. Para mim. Para ela não era simples. Para ela era o grande desafio da vida dela e ela precisava de ajuda para conseguir entender, discernir, resolver, mudar padrões. Então, aquilo que o outro nos traz pode ser insignificante para nós, mas para ele pode ser enorme, muito grande. E o quanta contribuição nós podemos ter na vida de outra pessoa simplesmente por dedicar alguns minutos apenas ouvindo e dando um olhar de acalento, de respeito, para que ela possa simplesmente ser. Tão simples. Nossa, Kelly, você entrou aqui na live para falar isso pra gente? É, para falar isso. Para que a gente tenha mais consciência do que somos e que o outro também é. Nós esquecemos nessa busca de nos encontrarmos, de nos conhecermos, de nos reconhecermos que o outro também é. E ele também deve ser respeitado, olhado, acolhido. E se ele veio até você, temos que aprender com este ser, com esta pessoa. Onde eu parei? Presta muito mais atenção a isso do que as palavras, aos seus pensamentos, do que as palavras da outra pessoa. E nenhuma atenção ao que realmente importa. Ou seja, o ser da outra pessoa, que está ali, debaixo das palavras que a sua mente está lhe falando. E você não ouve simplesmente nada do que o outro está dizendo. Exceto através de você mesmo. Esse é o início da realização de uma união, que é o amor que nós temos que aprender a viver nessa vida de verdade. Ame ao próximo como a ti mesmo. Ame ao próximo como a ti mesmo. Ensinamento básico para mudar a vida de qualquer pessoa. Como está essa parte na sua vida? Como está esse amor? Como você ama o próximo? Se você ainda não aprendeu a se ouvir, a ouvir a sua voz, a silenciar o seu coração, a acolher-se, parar de mentir para si mesmo. Histórias que nos acontecem que muitas vezes nós temos que olhar para o espelho e contar para nós mesmos, até que a gente entenda que quanto mais a gente ficar excluindo aquela parte de nós, mais desafios, tristezas, mágoas nós vamos ter. Precisamos olhar no espelho e falar para nós mesmos as histórias que até hoje a gente vem tentando excluir e fingindo que não aconteceu. O quanto você se acolhe para poder se ouvir, para poder olhar-se no espelho e assumir para você a sua história. E aí, treinar ouvindo o outro. No nível mais profundo do ser, você está em unidade com o todo que existe. Quando você dá amor àquele que vos fala. Quando você acolhe as palavras daqueles que vos falam. A maioria das relações humanas consiste principalmente na interação das mentes uma com as outras. E não dos seres humanos se comunicando, ficando em comunhão. Presença. De poder, às vezes, apenas estar ali. Nenhuma relação pode florescer por esse caminho. E essa é a razão de tantos conflitos nessas relações.
João chegou para mim há uns 15 dias atrás. O meu marido é um grande professor na minha vida. E eu agradeço todos os dias por ele estar na minha vida. Porque quando eu entrei na permissão de ouvi-lo, sem berrar com ele, sem gritar, ou sem tentar fazer com que ele entendesse que não era daquela forma as coisas que ele estava pensando ou sentindo, que estava errado. Então ele é um grande professor, ele me traz muitas informações importantes. E aí ele chegou e ele teve umas 3, 4 briguinhas assim com várias pessoas. E aí ele chegou e eu cheguei e ele chegou a me contar. Ele falou, senta aí que eu preciso falar com você. Irritadíssimo, bravo, furioso ele tava. Meu marido tem energia masculina muito forte, então assim, ele tem que ter muito discernimento. Ele é muito amoroso, mas quando ele tá na energia pegada masculina, tem que ficar quietinho assim e ouvir. Nossa, Kelly, você se abaixa por ele? Não, eu respeito ele. E a energia dele é diferente. O grande problema é esse. Nós não estamos dispostos a ouvir o outro, a ter respeito pelo outro, pela história do outro. E aí ele me dizendo, porque fulano, porque ciclano, porque... E daí falou um monte de palavrão junto. E eu sentei e fiquei muito atenta ouvindo ele. E ele contou toda a história e tal, e eu ouvindo ele, prestando atenção, sentindo todo aquele campo, né? Ele terminou de falar. E eu falei, e aí, amor, o que você decidiu? Ele olhou pra mim e disse, mas eu tô aqui todo esse tempo falando, você não vai me falar nada? Eu falei, você quer que eu fale? Sim, eu quero que você me dê uma resposta, eu quero que você me dê um caminho, eu quero que você me fale alguma coisa. Aí eu devolvi em perguntas pra ele. Eu comecei a dizer, você acha que poderia ser assim? Você acha que poderia ter feito assado? Você acha que não sei o quê? Você acha que aquilo? Papapá. E ele mesmo foi tirando as conclusões daquilo que ele poderia ter feito diferente, daquilo que ele se deixou enganar, daquilo que ele sentiu que foi um exagero. Ele mesmo foi chegando às conclusões. Então, o que eu fiz ali? Eu apenas ouvi. Apenas estive disponível para ouvi-lo. E não para que ele entrasse nas minhas conclusões, mas para que ele mesmo compreendesse que as ações dele estavam causando aquilo com ele. Então, quando a gente se permite estar nesse lugar, tudo pode acontecer. E a gente começa a ter clareza. A gente começa a ficar pleno, sereno, tendo consciência das situações e parando de ficar só no julgamento do outro, que a sua vida, que os acontecimentos, o seu relacionamento, dos relacionamentos que existem, que não prosperam, que não saem do chão, é sempre culpa do outro. Esse pequeno detalhe, comunicação nas relações, você sabe ouvir o outro? Ou quando o outro começa a falar, você já começa a condenar de todas as formas, porque não é assim, não foi assim que ele viu. Foi assim que ele sentiu. Foi assim que ele percebeu. Ouça. Dê essa permissão. Para que você possa aí depois dizer, agora eu não senti assim, eu senti diferente. Para que se possa entrar nessa comunhão. Então, por que muitas relações não dão mais certo? Porque senão não se permite ouvir e acolher o outro. Por isso tantos relacionamentos que dão errado. Que começam muito bem, porque a paixão está no auge, né? E quando entra realmente para a fase mais profunda do amor mesmo, da convivência mesmo, de ter que lidar com falta de dinheiro, de ter que lidar com filhos, que é uma das coisas que acho ainda que filhos é uma das coisas que mais faz termos discussões em casal. Quem é casal aqui concorda comigo? Christian, André, Rose, Patrícia, Simone, a Fábio, acho que tem filho também. Aí voltou. Então essa é a razão de tantos conflitos nas relações. Não nos permitimos ouvir o outro. É sempre sobre nós. É sempre o que eu sinto, o que eu quero.
o que eu quero que você seja, o que eu quero que você fale, o que eu quero que você sinta, da forma que eu quero que você faça. Não vai dar certo, né? Quando a mente dirige a nossa vida, o conflito, as lutas e os problemas são inevitáveis. A Eliane tem vários filhos grandes, adultos já, né? Vários não, acho que é 2. Estar em contato com o seu corpo interior cria um espaço de mente vazia, dentro do qual qualquer relação pode florescer. Qualquer relação vai florescer. Então, o quanto você está indisponível para as situações que acontecem na sua vida? Quantos estão ainda no papel da vítima, esperando que o outro faça tudo que ela quer ou veja, né? Que a dor dela é maior que tudo. Então, acolha, aprenda a deixar o outro também ser. Nossa, Kelly, parece tão fácil com você falando. Depois de um certo tempo é fácil mesmo. É muito fácil. Você deixar o outro falar, você ouvir. Sem ficar dando lição de moral a ele, apenas deixar que ele fale. E quando ele fala, e você não interrompe, você permite... Tá travando, né? Já tô terminando. Que aconteça com o outro um processo muito interessante. Que se você não corta, não interrompe, né? Como muitos de nós, eu tinha essa mania, a pessoa começava a falar, eu já interrompia, até que eu fui me silenciando e deixando que o outro falasse. E que quando chegasse a minha hora, eu falava também, né? E a gente permita que o outro possa ir ouvindo o que ele fala. Ouvindo o que ele fala. E aí, muitas vezes, quando a pessoa vem pra mim, ela fala, e depois ela me diz assim... Mas você não... o que você acha de tudo isso? O que você acha que eu tenho que fazer? E aí eu devolvo para ela e digo assim... O que foi mesmo que você me disse? Por que eu faço isso? O que foi mesmo que você me disse? Para que ela repita. Para que ela ouça de novo. O que está saindo da boca dela. O que ela está falando. E ela mesma vai tendo consciência daquilo que ela está falando, daquilo que ela está emanando, daquilo que ela está fazendo com ela mesma. De repente ela começa a falar de novo e, né, claro que dentro da terapia, num campo de energia, mas experiencie fazer isso. Não dê a resposta para as pessoas, instigue-as para que elas mesmas se ouçam novamente e percebam o que é que está saindo da boca delas. Isso cria um espaço, gente, que é mágico. É um espaço de amor, é um espaço para que o outro possa ser e se ouvir. Presta atenção do que sai da sua boca. Tudo aquilo que sai da sua boca não volta mais. Palavras ditas não podem ser recolhidas novamente. Ai, desculpa, não foi isso que eu quis dizer. Ai, me desculpa, eu estava brincando. Tava mesmo? Que mania que as pessoas têm de eu estava só brincando. Não, você não estava brincando. Você não estava brincando. Você estava falando o que você queria dizer. Você estava alfinetando porque você queria alfinetar. Você estava cutucando porque era justamente o que você queria. Palavras ditas não voltam. Ou aquelas frasezinhas no WhatsApp com kkk depois, com uma carinha depois. Aquilo realmente era necessário? Por que o kkk vem depois? Para dar uma amenizada na sua ferroada? Para dar uma amenizada? Por que tem que amenizar com kkk? Palavras e também dígitos feitos são feitos. Ainda que no WhatsApp a gente consegue apagar se a outra pessoa não viu, né? Fica mais fácil, a gente consegue lá e apagar. Ai, não devia ter falado isso. Ela não viu ainda, vou apagar. Fazem ou não fazem isso? Fazem ou não fazem isso? Comecem a prestar atenção. Comecem a prestar atenção no que você está proferindo, falando, emanando, escrevendo.
Ai, nossa, por que você se ofendeu tanto? Era só uma brincadeira. Mesmo? Mesmo que era só uma brincadeira e que não era para tanto para o outro ter se ofendido? E se fizessem essa brincadeira com você? Como você se sentiria? Ame ao próximo como a ti mesmo. Você gostaria que fizessem com você, que falassem para você o que você fala e faz para o outro? Essa é a real mudança das nossas vidas. A real mudança das nossas vidas. Não adianta você ir em milhares de coisas, você fazer milhares de tratamentos, energias, tudo, se você não é capaz de mudar aquilo que sai da sua boca, aquilo que sai do seu pensamento, aquilo que você faz para o outro e que você jamais admitiria que fizessem para você. Então observe o que eu falo, o que eu faço, eu escuto o outro, eu gostaria que isso fosse feito para mim. E comece a transmutar essa energia dentro de você. Comece a mudar essas questões dentro de você. Essas lives aqui são para isso, gente. Para que a gente traga consciência das pequenas coisas. Das pequenas coisas, que é aquilo que Deus quer de nós. As habilidades que nos foram deixadas como herança. Como você as usa no seu dia a dia. Como você as muda no seu dia a dia. Isso é o que traz transformação. Isso é o que traz riqueza. Isso é o que traz bons relacionamentos. Isso é o que traz fortuna em vida através de bênçãos e graças que nós recebemos todos os dias. Tá dando uma travadinha, mas vocês estão me ouvindo, né? Agora eu quero ouvir vocês. O que você aprendeu hoje? O que você aprendeu hoje aqui? Escreve para mim. O que hoje trouxe para você uma luz, um insight, algo que você vai poder levar para a tua vida e fazer diferente? O que é? Escreve para mim. Todo mundo escreve aí. Enquanto eu vou tirando a nossa carta. E hoje nós temos o oráculo da deusa. Esse tarô que é simplesmente... Todos eles são. Mas eu gosto muito desse aqui. Ele traz umas mensagens bem impactantes para nós. Então escrevam. Qual foi a luz que você recebeu hoje? Ser ilimitado. Ser em constante aprendizado e crescimento. Você que é capaz de qualquer coisa. Você que é Deus em ação. E toma consciência cada vez mais daquilo que você pode ser. Não só na sua vida, mas também em contribuição para os outros. A nossa grande prosperidade consiste também em quanto eu posso ser contribuição à vida de outros. Kelly, mas eu não sei saber fazer nada. Você sabe ouvir. Isso é ser contribuição. Você sabe ouvir. Não sabe? Pelas graças de Deus, você não é surdo. Então você pode ser contribuição na vida do outro apenas ouvindo mais. Sem as suas conclusões e julgamentos sobre o que o outro está falando. Ouvindo com seu coração e corpo aberto para ouvir de verdade. Pode ou não pode? Eu sou Deus em ação, eu sou ilimitado. Vamos lá, escrevam. E o chamado de Jesus hoje diz: abra sua mente e o seu coração, o seu ser inteiro, para receber todo o meu amor. Muitos dos meus filhos passam pela vida carentes de amor porque não aprenderam a arte de receber. Esse é, em essência, um ato de fé. Acreditar que o amor, com um amor eterno, acreditar que eu amo com amor eterno e sem limites. Somos ilimitados. A arte de receber é também uma disciplina. Você precisa educar sua mente para confiar em mim.
Aprenda a reconhecer quando ele tentar invadir seus pensamentos. Uma das maneiras pelas quais que ele fala que é o maligno, tá? Lembre-se que o maligno é o pai da mentira. Aprenda a reconhecer quando ele tenta invadir seus pensamentos. Uma das maneiras pelas quais ele a induz ao erro é minando sua confiança no meu amor incondicional. Lute com tais mentiras. Não permita que elas fiquem sem questionamento. Resista ao maligno no meu nome e ele fugirá de você. Aproxime-se de mim. Em minha presença o envolverá com amor. Sabe, já ouviram falar em espíritos obsessores, em espíritos desencarnados e tal? Assim como também tem os espíritos de luz, que também estão aqui perto de nós. Qual vai ser? Hoje eu tô falando de um assunto muito importante e essa live tá só travando, não tem nada de errado aqui com a minha internet. É um despertar muito grande que tem aqui. Gente, voltei, estão me ouvindo? Olha só, coisas muito importantes são ditas e não é a primeira vez que eu venho trazer informações que me foram dadas, a internet começa a falhar. Existem aqui mensagens muito grandiosas para vocês seguirem, para vocês fazerem. E tem muitas energias, isso que nós falávamos aqui do maligno, querendo que você não acorde, querendo que você continue vibrando baixo, para que ele possa sugar a sua energia. Essas energias existem. E quanto mais você pensa negativo, e quanto mais você blasfema, e quanto mais você fica nessa mediocridade que nós temos, todos nós temos. Nós só temos que aprender a lidar com elas. Mas eles sugam a nossa energia. E a gente não acessa a grandiosidade que a gente é. Então, vai se conectar com você, espíritos de luz, se você realmente for essa luz. O quanto você pede por luz, por clareza, e você vibra totalmente na ingratidão, na escassez. Você é uma péssima pessoa para os outros. Você fala mal dos outros, você julga constantemente. São outros tipos de energias que vão chegar perto de você. Qual você escolhe? Meu Deus, mas até hoje eu fiz tanta coisa. Tudo bem, a partir de hoje você tem consciência e você muda. Simples, é simples. Nós é que complicamos. E a Eliane disse, tomei consciência, preciso ouvir o outro. O André disse, temos 2 ouvidos, por isso quando o outro fala, só ouvir. 2 ouvidos e uma boca só, né? Ontem eu me perguntava por que o Davi, meu filho, me desafia tanto. E hoje aprendi que não estou escutando ele. Os nossos filhos, é isso sim, Simone. Nós não paramos para ouvi-los. Sempre quando eles falam alguma coisa, a gente já tem uma resposta pronta. A gente não sabe ouvir os nossos filhos. Apenas ouvir. Muitas vezes eu paro e ouço. Não falo nada. Deixo. Porque eles ainda não estão na fase de nos ouvir. Mas a gente precisa ouvi-los. Lembra da play de terça-feira, Kelly? As informações recebidas e os processos estão todos aqui. Tio Cris, Chan. Então aí, essas lives estão sendo delas. Muitas consciências e informações. E aí a live trava. Oh, yeah. Bora pra nossa cartinha? Gratidão. Gratidão a cada um. Gratidão a vocês. Gratidão às maravilhas que nós temos disponíveis a todos os momentos em nossa vida. Que possamos. Coloque a mão um pouquinho no seu coração. Respira fundo. Traz um pouquinho de consciência, amor para o teu ser. Gratidão a cada oportunidade que Deus vivo que habita em cada um de nós nos permite todos os dias. Que o Deus vivo que manifesta e age em mim recebe todos os dias. Gratidão pela graça de ser quem cada um de nós é. Que possamos manifestar em nós a graça, a plenitude, o amor
de poder também amar e deixar que o outro possa ser diante de nós. A gratidão imensa à nossa vida, a essa fonte criadora que somos, conectadas a Deus Pai Criador e a todos os seres de luz, ao qual decidimos e escolhemos nos conectar a partir de agora, mudando tudo aquilo que pensamos, falamos e agimos, para estarmos conectados a essa frequência maior e de manifestação, abundância e prosperidade. Você quer riqueza? Seja rico de graça, de bênçãos. Seja rico de amor. Transborde. E as pessoas... Vocês viram que são frases chaves e a live trava. Tudo bem. Tudo bem. Quando nós recebemos tudo, lembram? Tananã! Maia. Deusa Maia, a ilusão. Nossa, essa carta vai ser forte, eu acho. Eita, estão preparados? Falem sim, digitem aí no chat. Sim, estamos preparados, Kelly, para ouvir essa carta. Bora lá então. Quando você observa o mundo, tudo o que você vê parece ser real. Por isso, é fácil imaginar que suas condições atuais são influenciadas apenas pelas ações óbvias e por movimentos calculados. Isso é ilusão, já que tudo está conectado, embora não esteja visível a nós, devido às limitações impostas à percepção dos nossos 5 sentidos. A deusa multicultural da ilusão Maia, que aparece nas tradições espirituais e mitos hindus, budistas, greco-romanas e escandinavos, convida você a confiar que o mundo invisível está respondendo aos seus desejos e intenções mais profundos para criar uma vida melhor a si mesmo e para os outros. Você pode ver através da cor Estão me vendo de novo? Vou terminar isso aqui. Não vou deixar essa live cair, não. A deusa Maia vem lhe trazer um pouco de clareza neste momento. Você tem estado em negação em relação à sua vida ultimamente? Tem corrido através de resultados que o iludem? Quer tanto acreditar em algo ou em alguém, talvez atraído pelo potencial que espera realizar, que se perdeu no seu caminho e cedeu o seu poder a outras pessoas? Seu exercício para se alinhar é reunir coragem, estar disposta a ver as coisas como elas realmente são. Seja, em vez do caminho que quer que elas se tornem. Seja honesta consigo mesmo. A deusa Maia entende que a ilusão da separação seduz. Afinal, ela criou a ilusão do eu individual. Uma vez dissipada a ilusão, você é livre para escolher outro caminho, outro estilo de vida, outras pessoas para se conectar profundamente. Este é um momento maravilhoso para fazer uma autoavaliação de sua vida. Como você ama? Em que você acredita? Quem você segue? Por que escolhe viver? Como você vive? O que sai da sua boca? O que emana aos seus pensamentos? O quanto você sabe ouvir? O quanto você respeita o outro como o ser que ele é e não como aquilo que você quer que ele seja. Quando a deusa Maia chega para derrubar ilusões e alucinações, é um sinal muito favorável. Acolha e aceite. Fim! Amores, gratidão. Tirem print, marquem lá, coloquem lá nos stories. Que
conecte as pessoas para que estejam mais aqui conosco. Manda para mais pessoas também aprender a ouvir. Um grande beijo, fiquem com Deus, bom fim de semana. Estão querendo nos derrubar, gente, nessa live. As inscrições para o Permitindo-se Prosperar do mês de outubro estão abertas. Chama no direct, tá? Não vai ter link da Hotmart, vai ser por WhatsApp mesmo ou direct. Chama lá e entra. E entra que tá sendo maravilhoso, mudando muitas vidas. Então entra, não perde mais tempo, não deixa as oportunidades passar mais. Vamos escolher algo diferente. Beijos, 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 gratidão, gratidão. Eu que agradeço. Agradeço a cada um por estar aqui, me apoiando, me ajudando e junto criando mais. Juntos somos mais.